Bom, prosseguindo agora o item 34 do material didático, Lutero, Zwingli e a Santa Ceia. Bom, o que vai acontecer? Bom, na história da igreja nós temos sempre que falar das questões doutrinárias. Nós evangélicos, o que nós pregamos sobre a Santa Ceia, lembre-se, né? Certamente todos vocês conhecem, mas vamos lembrar, o pão e o vinho são símbolos, tá bom? Não ocorre nenhuma transformação no pão e no vinho, ok? Já a Igreja Católica dizia que ocorria uma transformação. Ela dizia que o pão se tornava de fato a carne de Cristo. Por isso que o católico ele não mastiga, ele só coloca a hóstia na boca, vai salivando e engole ela devagar. Já o vinho, o católico nem bebe, porque diz que só o padre bebe o sangue de Jesus e as ovelhas, para terem vida, tem que estar ligada à Igreja Católica, para estar ligada ao sangue, para estar ligada à vida de Jesus. Bom, Lutero e Zwingli, eles tinham que se posicionar, como todos vão se posicionando, né, sobre o que eles iriam fazer com essa doutrina. Essa doutrina era recente, tinha sido inventada pela Igreja Católica, né? Recente que eu falo ali pelos anos 1200, uns 300 anos mais ou menos, que a Igreja Católica pregava de fato essa doutrina. Então, vejamos como que Lutero e Zwingli se reúnem, como eles se tratam, para vocês verem a fraternidade da reunião deles, né? Bom, o comentário diz: 1529 da era cristã. Zwingli e Lutero não se entenderam quanto à interpretação da Santa Ceia. Zwingli defendia a Santa Ceia como memorial. Lutero defendia a consubstanciação. Bom, o que é consubstanciação? A Igreja Católica dizia que ocorria uma transformação dos elementos. O pão deixava de ser pão e virava a carne de Jesus, tá bom? O mesmo ocorria com o vinho, ok? Então, Lutero, ele já mudou um pouco isso. Ele chamou de consubstanciação. O que é isso? A consubstanciação, Lutero, ele diz que ocorre a mudança, o pão realmente se transforma na carne de Jesus, mas o que você tem ali ainda continua sendo o trigo, que se transformou na carne de Jesus, mas continua sendo o trigo, você sente o gosto do trigo, tá bom? Então, isso não é transubstanciação, isso é consubstanciação. Ou seja, são duas heresias, porque na verdade não ocorre mudança, né? Nós sabemos que isso é tratado como um símbolo. Na Igreja de Jesus, as igrejas anabatistas tratavam como um símbolo, ok? E Lutero, ele então fez essa variação da transubstanciação. Vou repetir para vocês, para quem não se lembra. Transubstanciação era a doutrina católica que dizia que quando o padre consagrava aquela hóstia, aquele pão, ele se transformava de fato na carne de Jesus Cristo. E a ponto de você sentir gosto de carne, mas ninguém sentia aquele gosto. Então, o que que Lutero fez? Ele criou uma variação, que ele chamou de consubstanciação. Ele disse que realmente ocorria uma mudança dos elementos, realmente aquele pão se transformou no corpo de Jesus, mas você continua sentindo o gosto do trigo, tá bom? Bom, era essa a doutrina. Bom, o que aconteceu? Eles não se entenderam, e aí Lutero achou um absurdo, porque talvez Lutero, né, talvez não, acho que ele se considerava mesmo a cabeça pensante do protestantismo, né, e que Zwingli deveria, né, seguir o que ele estava falando, para eles terem uma unidade nisso, né? Eles já estavam dividindo a igreja católica, né? Já estavam dividindo a igreja católica. E agora também eles começam a se dividir, então isso vai gerar uma grande intriga entre eles, ok? Uma grande intriga entre eles, que eles vão até se tornar inimigos. Bom, eu peguei aí o trecho de um historiador para vocês, que ele descreve essa troca de farpas, né, de Lutero e Zwingli. Ele diz: por ocasião da morte de Zwingli,
Lutero afirmou: que bom que Zwinglio morreu, em 1531, né? Morreu em campo de batalha. A que classe de triunfo e a que bem Deus conduziu os seus negócios. E também, Zwinglio está morto e condenado por ser ladrão, rebelde e levar outros a seguir os seus erros. O rebelde, sim, certamente, por conta dele não ter aceitado a doutrina de Lutero, né? Zwinglio não ficou atrás e dizia acerca de Lutero: o demônio apoderou-se de Lutero, de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo. Quando é visto entre os seus seguidores, parece realmente que uma legião de demônios o possui. Ou seja, eles acabaram que se tornaram rivais e se tratavam de uma maneira que poderia ocorrer até uma guerra entre eles, porque guerra entre Zwinglio e os católicos está acontecendo. Ok? Esse período eles estão em guerra e Zwinglio vai acabar morrendo nessa guerra. Então, em 1531. Bom, e o comentário prossegue. Zwinglio deixou uma importante obra intitulada As 67 Teses, ou ainda 67 Conclusões, onde ele defende todos os seus pontos de vista, né, doutrinários. Bom, muitas pessoas pegam, às vezes, para estudar a vida de Zwinglio, se dedicam a essas partes e eles falam o seguinte, como eu já ouvi alguns falando, né? O que esses homens fizeram de errado, de matar pessoas, isso aí eu deixo para eles lá com Deus, né? Mas isso não é correto. O fato deles terem matado por interpretação doutrinária é que é a questão que tem que ser discutida. Ninguém vai julgar um católico ou um protestante hoje por eles terem, por essa atitude dessas pessoas que viveram há 500 anos atrás. Mas o porquê eles defendiam aquela doutrina e praticavam isso tem que ser questionado, se realmente é normal um cristão praticar essas coisas, né? Com certeza, 10 em cada 10 cristãos vai dizer que não. Vai dizer que isso é errado. Alguns vão dizer que toleraram, mesmo ele fazendo isso toda a vida dele, né? Eu acho que o cristão não faz isso. Se fez em algum momento, se arrepende e abandona, como alguns católicos e protestantes estão fazendo, né?